Vamos responder a atividade que fala sobre as operações com monômios e polinômios. Efetue essas operações. Então, aqui eu tenho um polinômio mais outro polinômio, certo? E então, eu preciso resolvê-lo. Então, vamos resolvê-lo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar parênteses. Então, para eliminar parênteses, eu vou ter aqui. Eu tenho que observar se tem algum sinal antes dele. Porque se tiver algum sinal, algum número, eu deverá fazer a multiplicação aplicada distributiva. Então, nesse caso, não tem. Se não tem, eu vou repetir esses valores do jeito que eles estão, ok? Nesse caso aqui, eu tenho mais. Então, eu tenho que fazer o jogo de sinal com os sinais daqui. Então, aqui o sinal do 6 não aparece, então ele é positivo, então é mais. Então, aqui mais por mais dá mais. Então, eu repito 6x. Aqui mais por menos, menos. Então, eu repito 2y. Mais por menos, menos. Então, eu vou repetir 9. Se você observar, ao fazer o jogo de sinais com mais, não modificou o sinal original desses valores, ó. Ele permanece o mesmo. Agora, eles estão fora dos parênteses. O que é que eu faço? Eu tenho que juntar os termos semelhantes. E quando os termos são semelhantes? Quando eles têm a mesma parte literal, ou seja, quando tem a mesma variável, ou seja, quando tem a mesma letra igualzinha, inclusive se tiver expoente. Ou seja, quem aqui é semelhante a 4x? Ora, quem tem x? Então, vai ser quem? 6x. Então, eu vou juntar aqui 4x mais 6x. Quem é semelhante aqui a 3y? Ora, quem tem y? Então, vai ser menos 2y. Então, o termo ele vem primeiro com o sinal, coeficiente e a variável. Então, aqui eu vou colocar esse sinal do 3y mais 3y. E aqui eu vou colocar esse outro sinal desse termo, porque é menos 2y. Aqui eu vou colocar mais 1 e aqui menos 9. O que é que acontece? Agora eu vou somar esses termos semelhantes. Quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y, e o termo independente, que são aqueles que não têm variáveis, com os termos independentes. Então, aqui eu somos coeficientes. Então, 4x mais 6x vai dar 10x, porque 4 mais 6 dá 10. Aqui, 3y menos 2y dá 1y. Então, não preciso colocar 1, basta colocar y. Sinal do maior valor absoluto, coloca mais. Aqui, mais por menos dá menos. 1 menos 9 dá 8. Como 9 tem maior valor absoluto do que 1 e o 9 está negativo, a gente coloca o sinal do número de maior valor absoluto. Então, aqui vai ficar 10x mais y menos 8. Professora, não dá para somar ou diminuir aqui? Não, porque eu só posso somar ou diminuir se os termos forem semelhantes. Tem que ter a mesma variável, ou seja, a mesma letra. Como não tem, ele fica assim, terminou essa questão. Vamos a essas outras questões. Aqui eu tenho uma soma de monômios, de polinômios, no caso. Então, eliminando parênteses, observamos que aqui não tem sinal nenhum. Então, eu vou repetir o valor do jeito que ele é, pois não vai ter alteração. E aqui também eu vou ter o mais. A gente sabe que o mais não vai modificar os sinais desses termos aqui, pois mais por mais é mais. Aí eu vou repetir 2x elevado a 3. Mais por menos é menos. Vou repetir 3x elevado a 2. E mais por mais é mais. E repito x. Perceba que os sinais não foram modificados. Ó, aqui é positivo, continua positivo. Então, não foram modificados. O que é que eu vou fazer agora? Eu só tenho o sinal de mais e de menos. A gente sabe que quando eu tenho 2x elevado a 3, eu tenho 2 vezes x elevado a 3. Mas aqui eu tenho 6 termos. Eu tenho um polinômio aqui e eu preciso juntar esses termos. E para juntar os termos, eu preciso juntar os termos semelhantes, que
são aqueles que têm a mesma variável com o mesmo expoente também. Tem que ser exatamente igual. Tirando o coeficiente, e aqui tem que ser, a parte literal tem que ser igual. Então, aqui, quem é que tem x elevado a 3? Mais 2x elevado a 3 também. Então, você vai juntar 2x elevado a 3. Aí vem com o sinal. Primeiro sinal, coeficiente e variável. Mais 2x elevado a 3. Agora eu vou usar quem tem x elevado a 2. Então, a gente pode colocar do maior expoente até o menor. Então, aqui, mais 5x elevado a 2. Agora, quem tem x elevado a 2? Menos 3x elevado a 2. Então, menos 3x elevado a 2. E agora, quem tem x? Mais 4x. E aqui, mais x. Então, eu tenho esses que têm x, esses que têm x ao quadrado e esses que têm x elevado a 3. Então, agora é só fazer a soma ou subtração desses termos. 2x elevado a 3 mais 2x elevado a 3 dá 4x elevado a 3. Lembre que a gente só soma aqui os coeficientes, soma ou diminui. A parte literal é igual, porque eu só posso somar ou diminuir se elas forem iguais. Aqui, mais 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Então, 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, pois 5 menos 3 dá 2. Eu repito a parte literal. Aqui, 4x mais x. Aí você, professor, aqui não tem algarismo, não tem coeficiente. Mas quantos x eu tenho aqui? 1. Eu tenho 1x. Você lembra que o 1 pode aparecer aqui ao lado de do x. Eu tenho o coeficiente 1, o expoente 1 e o denominador 1. Então, só que esses 1 não aparecem. Então, aqui é 4x mais x, que vai dar 5x. Os dois são positivos, então, continua positivo. Aqui eu tenho 4x elevado a 3, mais 2x elevado a 2. Então, aqui já é diferente, x elevado a 3, x elevado a 2, mais 5x. Então, a parte literal são diferentes. Professora, mas não é tudo mesmo x? É, mas só que esse tem x ao cubo, esse tem x ao quadrado e esse tem x. Então, elas são diferentes, se tornam diferentes. Vamos responder esse outro polinômio. Aqui eu tenho uma subtração de polinômios. Então, esse polinômio menos esse aqui. Primeira coisa, eliminar parênteses. Então, aqui eu tenho 4x menos y menos 1. Então, eu olho se tem algum sinal ou número antes dele. Como não tem, eu vou eliminar os parênteses e ele continua do mesmo jeito. Nesse caso, para eliminar esses parênteses, eu observo esse sinal daqui, que é menos. Então, se eu tenho um sinal de menos, eu tenho que fazer o jogo de sinal com os sinais que estão aqui dentro. Lembrando que 9x é um número positivo. Então, aqui é o sinal de mais, só que o mais pode aparecer ou não. Então, menos por mais vai dar menos. Então, ele era positivo, vai ficar negativo porque eu tenho um menos aqui. Esse aqui, menos por mais, dá menos. Então, aqui vai ficar menos y. E aqui, menos por mais, dá menos. Então, fica menos 3. Lembrando que esse sinal daqui, ele vai influenciar o sinal de todos esses termos aqui. Então, eu tenho que fazer o jogo de sinal com todos os termos. Com esse, menos por mais dá menos. E repete o termo. Menos por mais dá menos, repete o y. Menos por mais dá menos, repete o 3. Ok? Não precisa fazer nenhuma multiplicação, só o jogo dos sinais. Agora eu junto os termos semelhantes, ou seja, quem tem a mesma parte literal, ou seja, quem tem a mesma variável, ou seja, quem tem a mesma letra. Letra, variável, parte literal ou incógnita é a mesma coisa. Então, eu vou juntar quem tem x com quem tem x. Então, vai ser 4x menos 9x. Agora, o que tem y? Menos y. E esse aqui, menos y. E agora, o termo independente,
que é menos 1 e menos 3. Então, o número vem com o sinal que ele está. Você só faz ordenar, colocar aqui no lugar os termos semelhantes, mas não muda sinal nenhum agora, só muda o sinal aqui, ó. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Então, eu vou somar esse aqui, 4x menos 9x é 4 menos 9, que dá 5. Porque 4 para chegar a 9 são 5 unidades. Só que o 9 está negativo e ele tem maior valor absoluto do que o 4, então ele vai continuar negativo. E o x eu repito, porque eu repito a parte literal. Aqui eu tenho menos y menos y. Então, menos por menos dá mais. Isso quer dizer que eu vou ter que somar y mais y. A gente já viu que aqui é como se fosse um y e aqui um y. Então, 1 mais 1, 2. Então, vai dar 2y. E sinais iguais, eu repito o sinal. Somo e repito o sinal. Mesma coisa, sinais iguais eu somo, 1 mais 3 dá 4, e repito o sinal. E quando eu faço menos por menos dá mais, então 1 mais 3 vai dar 4. E repete o sinal do maior valor absoluto, então vai dar no mesmo. Como agora eu não tenho termos semelhantes, por quê? Porque esse tem x, esse tem y e esse não tem variável nenhuma. Então, os termos não são semelhantes, então a questão acabou. Agora vamos responder a letra D. Então, eu tenho subtração de um polinômio pelo outro polinômio, dois polinômios. O que acontece? Eu preciso eliminar parênteses, então eu olho se tem algum sinal aqui. Como não tem, eu vou repetir os termos do jeito que ele é, ok? Aqui é 3A. Aqui, para eliminar parênteses, observe que aqui tem um sinal de menos. Então, quando eu tenho um sinal de menos, o fácil é você trocar todos os sinais de dentro. Ou seja, aqui é menos vai ficar mais, esse aqui é menos vai ficar mais, esse é mais vai ficar menos. Por quê? Porque menos por menos vai dar mais. Então, eu repito, 4A ao quadrado. Menos por menos vai dar mais. Então, eu repito, 5A. E menos por mais vai dar menos. Então, eu repito, 6. Entendeu? Então, perceba que os sinais eles ficaram modificados. Por quê? Porque aqui eu tenho um sinal de menos antes dos parênteses e esse sinal influencia o sinal de todos esses termos. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. Quem é semelhante a menos 2A ao quadrado? Ora, quem tem A ao quadrado? E quem é que tem A ao quadrado? Mais 4A ao quadrado. Esses dois termos são semelhantes. Tem mais algum A ao quadrado? Não. Então, eu vou agora olhar quem tem A. Então, menos 3A e mais 5A são os termos. Então, você só transcreve ele do jeito que ele estiver, certo? Vem com o sinal. Primeiro é o sinal, o coeficiente e a variável. Agora, mais 6, menos 6. Então, agora é só, esse termo é semelhante a esse termo é semelhante a esse. Menos por mais dá menos, 2A ao quadrado menos 4A ao quadrado é 2 menos 4, que dá 2. A ao quadrado que a gente repete. Como o 4 é maior, tem maior valor absoluto que o 2 e está com sinal positivo, então ele fica positivo, que eu posso colocar mais aqui ou não. Aqui, menos por mais dá menos 3A menos 5A dá 2A. Sinal do número de maior valor absoluto fica positivo, porque 5A tem maior valor absoluto do que 3A. Mais por menos, menos. 6 menos 6, 0. Então, nem precisa colocar. Aqui estão dois números opostos ou simétricos e os opostos se anulam, ou seja, dá 0. Tem o mesmo valor absoluto com sinais trocados, né? Então, vai dar 0. Então, aqui terminou. 2A ao quadrado mais 2A